E hoje, gente, hoje o nosso StarCast está incrivelmente maravilhoso. Primeiro que meu amigo co-hoster aqui está de visual novo, gente. Que é isso? Assumiu os brancos, galera. Meu Deus, será? O que aconteceu? E até eu, gente, sou mais black hoje, olha isso. Isso tudo, porque quem que nós vamos receber hoje no nosso StarCast? Nada mais, nada menos que a nossa goiana de coração, a nossa eterna Miss Brasil. Miss Brasil! Gente, Lara Brito vai contar tudo pra nós. Do início da carreira dela, família, filhos agora, né, Lara? Sim. E é isso. Maravilhosa com a gente hoje. Nossa, eu tô super feliz pelo convite. Me sinto prestigiada, lisonjeada. Vocês são dois profissionais que eu admiro. Marcelo tá aí na minha vida desde sempre, acompanhou todas as minhas fases, o meu crescimento, os meus amores, as minhas dores. Então ele esteve presente, então eu fico feliz dele poder estar aqui. E eu fico um pouco receosa também, né? Vou botar ela na Será parede. que ele vai me Hoje, gente. Aí eu quero contar uma coisa pra vocês também. Esse bordão, vou falar assim, Miss Brasil! É dele, viu, gente? Ele que me chama assim, viu? Carinhosamente. Alô, galerinha bonita, é dele também. É isso aí, pessoal. Mas, ó, tô muito feliz, espero contribuir aí com esse episódio aí de vocês e estou disposta a contar tudo. Minha vida não tem segredos. É um livro aberto, com páginas coladas e rasgadas. Adoro. Gente, é muito Prometo abrir esse livro. Vamos fazer um brinde logo assim Ah, pra um ela molhar brinde, com ela. um Pra brinde. facilitar a vida dela nesse open aí. Nossa, gente, mas eu tô muito chique aqui nesse Brinde. podcast. Olha que eu já participei de alguns, mas chique igual esse é primeiro, viu? Então, bora. Olha só, gente. Vai. Emocionada, Abre o emocionada. case aí, vambora. Botar a gata na parede agora. Ai, ai, ai. Lara, assim, eu realmente sou uma pessoa que já te fotografei, né, Sim. várias vezes, assim, uma modelo incrível. E eu falo assim, que bom, né, que você tá com alguns projetos, que daqui a pouco ela vai contar tudo para nós, para passar um pouco, né, da sua experiência para as que estão vindo, porque eu não vou falar naquela época, porque a gente não era daquela época. Parece que fica tão longe, né? Quando a gente fala Tão daquela longe, né? época. Mas há algum tempo atrás, as coisas eram bem diferentes, Sim. né? E você realmente pegou um momento da moda, pelo menos aqui em Goiânia, que, assim, a modelo, ela tinha que ser. Sim. Porque, senão, ela não passava num cast, ela tinha que acontecer. Tanto é que você foi a nossa Miss Brasil, né? Nossa maravilhosa aí. E eu queria que você contasse um pouco da sua carreira, de como se deu essa vontade, sabe? Você acordou um dia e falou assim, não, vou ser modelo. Como que aconteceu isso na sua vida? Olha só, é até uma história interessante, eu já falei algumas vezes, mas nunca, acho que em frente às câmeras, talvez eu não tenha contado isso. Mas eu comecei realmente muito nova, eu tinha 12 anos de idade, eu sou da cidade de Curitiba, comecei lá em Curitiba, e não foi uma vontade. Eu nunca, assim, cresci, né, aconteceu, eu falei assim, nossa, meu sonho é ser modelo. Não foi assim. Eu lembro que eu estava num clube, lá na cidade de Curitiba, chamava Juventus, e o presidente do clube me viu nadando lá na piscina e ele falou assim, oi, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa, você não quer participar de um concurso de beleza, não? A história do concurso de beleza na minha vida começou aí, já foi um marco. Você tinha 12 anos. 12 anos. Aí eu falei, bom, olha, eu não sei, eu vou falar com a minha mãe, né, vamos ver. E aí, sem pretensão alguma, sem entender absolutamente nada, ele fez o convite, eu falei com a minha mãe, ela falou, ok, pode participar. Então eu tinha 12 e a garota mais nova tinha 18. E assim eu fui para o concurso. E eu ganhei esse concurso, que se chamava-se Sereia das Piscinas, do Juventus. E eu também, sem saber, do Juventus Clube, né? E eu sem saber... Olha, um gatilho aí, né? Porque tem uma outra sereia na sua vida. Tem uma outra sereia, exatamente. Eu Olha sempre só. faço. Você acredita que eu sempre faço essa associação? Quer dizer, eu sempre fui sereia, na verdade. Eu já vou contar isso. E aí eu ganhei esse concurso e eu não sabia que eu ganhando ele me dava o direito a participar da etapa estadual, que era a Sereia das Piscinas do Paraná. E eu falei, uau, então vamos lá para o Paraná. E fui, e eu ganhei esse concurso. Apesar da pouca idade, eu tinha a altura que eu tenho hoje, e eu tinha muito corpo para uma adolescente, né, uma recém-adolescente de 12 anos.
Mas houve esse encantamento das pessoas de lá. E foi através deste concurso que eu comecei como modelo. Porque aí uma agência viu na época, não existiam redes sociais, tudo era através do jornal, era do boca a boca. E eu tenho muito orgulho de falar que eu consegui fazer muito sucesso, tive muito reconhecimento através do boca a boca mesmo, através desses veículos de comunicação da época. A internet, eu vou dizer que não era nem mato naquela época, que nem existia. Nem existia. A gente não Instagram, era... a gente estava sonhando. Não, nem era algo que existia em filme de ficção científica. Isso. Então, quando eu ganhei esse concurso, as pessoas viram no jornal, os agentes viram e me chamaram para trabalhar como modelo. E assim eu comecei. E tenho aí uma história maravilhosa, porque foi e é ainda, né, maravilhosa. Eu digo assim, eu não trabalho como modelo, mas eu nunca deixei de ser modelo, você entende? Tem uma diferença, né? Não é o meu principal ofício, mas as pessoas ainda veem muito disso em mim. Igual hoje eu me arrumei toda bonitona, lógico que eu fiz um carão e publiquei a foto. É sempre, né? Essa veia de modelo tá aí. Mas eu comecei assim, sem pretensão, sem entender o que estava acontecendo, e foi tudo uma sucessão de boas notícias assim ao longo E aí você veio para Goiás e se aos tornou 14 atriz anos. em Goiás, né? Mas antes disso, quando eu cheguei em Goiás, eu falo assim, também não tinha essa onda de mulheres loiras, né? Hoje todo mundo pode ser loiro, todo mundo pode ter a cor dos olhos, da pele, do cabelo. Então, eu cheguei aos 14 anos para cá e eu tinha feito um curso lá em Curitiba, que na época chamava-se Vitrine Viva. E era algo que estava muito na moda no programa, pode acreditar, desde aquela época, Domingão do Faustão. Ele fazia o maior sucesso, essa Vitrine Viva no Domingão do Faustão. E eu fiz uma oficina lá em Curitiba. Vim para Goiânia, me agenciei aqui, porque eu já trabalhava como modelo lá, e busquei uma agência aqui. E aí eu lembro que estava tendo, assim que eu cheguei, tinha um evento, as feiras, elas eram muito prestigiadas, sim, elas eram muito glamourosas. Que feira era essa? Goiás e Goiás! Nós somos dessa época, da época da moda realmente aqui no nosso estado. Eu falo nosso estado porque já adotei, gente, nosso estado. E aí eu lembro que estavam rolando os castings nas agências e eu novata, né, não conhecia ninguém. Aí já existiam as supermodelos da época, né? E eu não era ninguém, uma forasteira, recém-chegada, bonitinha, loirinha, olho claro, tinha um cabelinho chanelzinho, assim. E eu lembro que sobrou um cliente e não tinha modelo para esse cliente. E aí o pessoal falou assim, eu tenho uma modelo para te indicar. A agência, né? Quis vender, né? Tipo assim, eu só tenho essa. E eu fui para esse Goiás Vive Verão. Recém-chegada em Goiânia, recém-chegada na agência, uma desconhecida. E aí eu lembro até hoje que era um pessoal do Sul também, que veio expor aqui em Goiás. E eu falei para eles assim, eu falei, olha, naquela época eu já era visionária, né? Eu falei assim, olha, eu aprendi um negocinho aqui, deixa eu fazer aqui no seu stand, né? Pra gente chamar mais atenção. E eu lembro que era uma portinha desse tamanhozinho, esse stand. Porque os outros stands tinham uma produção. Era uma coisa incrível. Valadares que eu diga. Exatamente, saudoso, né? Saudoso. E aí eu lembro que o meu stand era deste tamanhozinho, não tinha nada, um negócio sem graça, 4x4. Eu falei, posso fazer? Ela, faz, né? Não tem nada para perder. Umas roupas super de senhora. Pois assim eu fiz. Minha mãe me ajudou, fez um cabelo super diferentão, uma maquiagem diferentona. E eu falei, vamos embora fazer. Quando eu fiz, foi o sucesso do evento. Sensação do momento. As pessoas se aglomeravam na porta, tipo assim, elas não entendiam. O que é isso? É uma boneca? É um robô? É um ser humano? É gente? Não é? Porque hoje tudo é muito comum, a informação tá aí para todo mundo, mas na época não era assim. Era uma super novidade. E as pessoas ficaram encantadas. Isso foi em 97, 96, não é? Foi antes disso. Não, 93, 94. Isso, foi antes disso. Meu Deus. 90, você vê que o negócio aqui, Isso foi lá ó. no 83. Tipo lá assim, no setor sul, no Cepal do 83. Isso, tipo assim, nos primórdios da moda. Não. Ó, os primórdios da moda. Então eu comecei ali também, então eu já cheguei em Goiás com o pé na porta. Tipo assim, eu cheguei chegando. E também foi algo assim, eu tinha muita criatividade,
eu tinha essa noção ali do meu trabalho, que era algo diferente. E eu queria muito trabalhar como modelo. Já tinha 2 anos de experiência, eu queria muito dar certo. E era um universo muito atrativo, divertido ali na época. Eu muito jovem, eu falei, eu quero participar disso. E eu preciso ter um diferencial. Então eu tinha essa consciência desde muito nova, isso era meu. Eu falei assim, eu tinha que ter um diferencial. E eu vi na Vitrine Viva esse diferencial. E dali foi subindo degrau por degrau e sempre foi assim. Então, ao longo da minha carreira, eu sempre me reinventei várias vezes. Eu sempre dei sequência várias vezes. Porque eu acreditava muito que eu falei assim, bonita por bonita, todas nós somos. Eu tinha essa consciência aos 14 anos. Eu falei assim, então eu tenho que ser diferente. Qual que vai ser o meu diferencial? Né, virou sucesso, você fez uma formação, né, de meninas nesse Depois eu dei aula, é. Exatamente. Aí ela pensou, e agora o que eu vou fazer? Aí não bastante dela fazer Vitrine Viva, ela fazia performance cantando com Vitrine Viva. Exatamente. Nós não temos esse material, né, Lara? Não. Assim, eu consegui alguma coisa na internet, não sei se a Bruninha vai conseguir colocar ali pra gente, mas de você performando, né? Porque assim, é muito bacana. Eu vejo as pessoas assistindo, vai fazer Vitrine Viva. Esse foi o primeiro book, eu tinha 12 anos de idade, bem novinha. Aí, na época de Miss Brasil! Ali uma foto. Eu também trabalhei como atriz muito tempo, modelando. Olha aí, esse aí já é um pouco mais recente. E essa produção é maravilhosa. Maravilhosa, com Luciano Lima, excelente maquiador, Danilo Gouveia, que fez as fotos. Eu lembro que a Lara estava em todas as Expo Noivas do planeta. Todas. Eu acho que ela vestiu tanto vestido de noiva que quando ela foi casar, ela falou assim, não, já nem sei se teve graça. Quando eu fui, teve graça, sabe por quê? Eu já tinha sido todo tipo de noiva. Então, quando eu decidi me casar, quando eu fui escolher, tipo certo. eu já tinha o tipo certo, porque eu já usei todas as maquiagens, todos os cabelos, todos os vestidos. Eu falei assim, não, então eu já sei o que eu quero. Foi muito fácil. Foi até a Nercy Oliveira que fez o meu vestido. Vestido lindo, que eu falei assim, Nercy, a Malévola. E aí eu falei assim, olha, Nercy, você embarca aí na minha loucura, eu não quero nada disso, eu não quero renda, eu não quero bordado, bora fazer ela? Bora fazer. Então, me ajudou muito essa questão de ter desfilado tantas vezes de noiva, então foi fácil. Essa missão foi fácil, escolher o vestido de noiva. Mas, Lara, o olho é azul ou é verde? Gente, é o seguinte, depende da maquiagem, depende da roupa, depende, gente, Pra mim sempre foi azul. Aí eu vi em alguma coisa falando que você afirmava que era verde. Eu falei, mas verde? Eu falo assim, eu deixo pra vocês escolherem, tá? Depende do dia, da hora, do local. Mas por que eu tô falando dos olhos azuis? Ai, porque meu existe Deus. uma polêmica, gente. Ela bate o pé, fala que não. Olha. Mas assim, quem não lembra de um olhar maravilhoso que tinha na T63, um backlight? Eu lembro. Exatamente, de uma casa noturna. E era pra falar o mínimo da casa. Pra falar o mínimo da casa, ela existe até hoje. Mas as pessoas associavam a você, Lara? Muito, muito. E é interessante assim, foi um trabalho belíssimo, não foi eu que fiz, gente. Mas só o olho, eram gente. só os olhos e era um olhar que era assim, enigmático. Penetrante. Eu lembro. E as pessoas falavam assim, Lara, é você só não quer falar para não ser associada à casa das primas. Eu falei, gente, não sou eu. E eu vou confessar uma coisa, mesmo que se eu tivesse feito, eu não teria falado na época. Por quê? Na época existia, hoje um preconceito muito grande. Era muito colado a vida de modelo com a questão da prostituição. Era muito colado. Na época, era praticamente... A sereia apareceu? Ai, a sereia! Gente, olha ela de cabelos vermelhos. Já tive o cabelo também de todas as cores. Então, assim, na época, a profissão de modelo com a prostituição era muito ligado. Então, era uma batalha você dissociar e fazer com que as pessoas entendessem que ser modelo é uma coisa e essa área da prostituição é outra completamente diferente. Elas não se fundem, né? Então, assim, tinha esse preconceito. Eu falei assim, até se fosse, na época eu não falaria. Mas não sou eu, gente. Não eram os meus olhos. É verdade verdadeira. Tá, então já foi dito, Marcelo. Já foi dito. A sua curiosidade já foi sanada. Exato. Uma delas. Deus, deixa eu beber mais, gente. Bebe. Ô, Lara, agora vamos passar, né? Tipo assim, que a modelo de sucesso, eu acho que a maioria dos goianos conhecem, né? Principalmente a galera da minha geração, assim. Impossível falar de moda em Goiás, né? Sem falar de Lara Brito, Edgar,
Rodrigues, Luciano Bueno, Sim, Keila Lemes, Viviane Salles, enfim, uma infinidade de grandes modelos dessa geração. Mas eu lembro de um episódio você já era atriz, eu acho, ou estava recém-atriz, que é a história do Miss Goiás. Quando, não sei se era 2002, você foi para Recife competir, mas você teve concurso Miss Goiás aqui para você ser eleita ou você foi indicada biônica? Eu sou biônica, exatamente. Era isso. Você já usou a palavra que eu ia falar e ia contar para vocês. É o seguinte, quando eu participei do concurso Miss Brasil, eu participei 2 vezes. Também nunca falei isso em frente às câmeras. Mas quem gosta dos concursos sabe disso. Quem acompanha, porque existe, gente, pasmem vocês, mas existe uma galera que é alucinada, simplesmente apaixonada. É uma religião. É uma religião nesses concursos. Então, quem me conhece sabe da minha história. E eu nunca falei isso. Por quê? Quando eu participei a primeira vez do Miss Brasil, o Miss Brasil não estava tão em alta, a primeira vez, que foi no ano de 2002. E os concursos eram separados. Existiam 3 concursos de Miss Brasil, que hoje existe essa bagunça de novo, mas eu vou tentar contextualizar aqui para vocês. Então, existia o Miss Brasil Beleza Internacional, o Miss Brasil Mundo e o Miss Brasil Universo. E eu fui convidada a participar do Miss Brasil Mundo, no ano de 2002, em Recife. Aí, o que aconteceu? Quando eles me chamaram, eu fui como biônica, não existia um concurso regional para levar uma candidata para esse concurso. Mas a minha fama dentro do estado, ela era grande. E quem te convidou na época? Desse eu não me lembro, de 2002 eu não me lembro quem me chamou, mas foi um dos organizadores que teve conhecimento do meu trabalho como modelo em Goiás, que eu já era uma pessoa reconhecida, eu já era uma garota que trabalhava muito na época, então eles entraram em contato comigo para elevar o nível do concurso e ter uma Miss Brasil bacana para poder levar para um concurso internacional. E aí eu fui convidada, caí meio que de gaiato, assim, no concurso, participei, fiquei em 2º lugar. Na época eu perdi para uma garota que perdeu o Miss Brasil Universo. Aí ela foi para o Miss Brasil Mundo. Vocês estão pegando o raciocínio aí, gente? E aí eu fui e participei. Neste concurso, outras pessoas que faziam a organização do Miss Brasil Universo me viram e falaram assim, essa garota tem potencial. E eles me ligaram. Na época, eu estava em São Paulo, fazendo um curso de oratória para a televisão, para falar na televisão. E aí, eles me ligaram, eu estava lá, com a minha vida lá, trabalhando como modelo, né? Falei, tive essa experiência do Miss, que foi, de certa forma, traumático, porque eu não ia para perder, eu queria ir para ganhar. E aí, eles me ligaram, falaram, a gente quer que você participe do Miss Brasil. Eu falei, olha, eu não vou participar do Miss Brasil. Na época foi o Bonerges que me ligou pessoalmente, que era um dos organizadores do Miss Brasil. Ele falou assim, Lara, mas esse ano é diferente. Nós unimos os 3 Misses Brasil, não tem mais isso, porque a gente quer fortalecer o concurso e esse ano nós estamos voltando para a televisão. Então, vai ser um marco de 50 anos de Miss Brasil, voltando para a televisão, unificando o concurso, e nós queremos as melhores candidatas. Uau! E eu lembro que eu falei para ele, eu falei assim, Bonerges, eu não vou. Eu só vou sair de São Paulo se você me garantir que eu serei a Miss Brasil. Ele falou assim, eu não posso fazer isso. Eu falei, mas eu sei que você pode, porque geralmente nos concursos sempre tem as preferidas. Ai. E eu quero estar. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, Lara, você tem grande potencial para estar no meio dessas. Eu falei assim, mas eu quero que você me garanta. Ele falou, eu não posso fazer isso, que você será a Miss. Mas eu vejo você um potencial para estar no top 3. E eu pensei muito, relutei muito, que eu falei, poxa, porque, gente, não é fácil participar de um concurso desse. Porque o que vocês veem entregue ali na televisão é só a cerejinha do bolo. Mas a Miss, ela precisa, sim, se preparar. Existe uma inscrição a ser paga. Existe todo um guarda-roupa que tem que ser visto para você sempre estar bem apresentado e uma preparação de você enquanto pessoa, realmente. E eu fiquei muito na dúvida se eu deveria largar tudo que eu estava fazendo para encarar mais uma vez esse tipo de concurso, sabendo, sim, que não é um concurso de... Gente, não é. Se você acha até hoje que a Miss vai lá, candidato, participar, que existe um jurado que ele vai escolher lá na hora, no calor da emoção, não é real. Isso não é real.
É errado, é certo? Não estou colocando isso em julgamento. Não é essa a questão. Eu estou só contando para vocês que existe toda uma dinâmica. E a dinâmica não acontece no dia do concurso, na noite do concurso. Ela acontece com essa ligação que eu recebi. E eu pensei muito e falei, ok. Passou uma semana, eu falei, vou participar. O que aconteceu? Eu era uma Miss Biônica. O que existia? Uma Miss Goiás, gente. Existia uma Miss Goiás. Agora eu entro nessa história. Porque existia uma Miss Goiás. O que ela sabe, talvez assim, tipo, nunca foi compartilhado, gente. Gente, hoje é o dia de compartilhar. Lavação de roupa suja. Então, eu nunca entendi a volta da Lara para Goiás. E assim, existia o concurso Miss Goiás. E um dia eu estava, né, tipo... Eu não sabia da existência desse concurso de Miss Goiás. No desfile, aí ventilou-se o nome da Lara, né, tipo, como potencial concorrente ao Miss Goiás. Não foi uma, não foi duas. Foram várias candidatas. Se a Lara entrar, nós não participaremos. Não sei nem se ela sabe disso. Olha só. Enfim, aconteceu o concurso e Lara Brito não participou. Foi eleita uma Miss Goiás. Legítima. Isso. Legítima. Enfim, mandaram a menina para um concurso X e não sei o que aconteceu. De repente, meu telefone toca. Um jornal. Né, nós gostaríamos de saber, né? Tipo, ouvimos dizer que a Lara Brito será a Miss Goiás. Será não? Eu fui apresentar assim, a Lara Brito é a Miss Goiás. Aí, tipo, você tava lá no meio do olho do furacão, né? Aí eu falei assim, mas a Lara Brito... Bom, eu me sentiria muito bem representada, porque, além de amigo pessoal, conheço o histórico profissional da Lara. Mas eu fiquei com uma interrogação gigantesca na minha cabeça, né? Tipo assim, como levar uma Miss Goiás que não foi eleita? Eu falei, biônica? Existe as Misses biônicas. Sim, mas quando há ausência de uma oficial. Miss, de uma oficial, isso. Aí, né, tipo, saiu isso de uma forma distorcida no jornal. Depois eu paguei caro por isso, viu, dona Lara? Olha. Queriam até me processar pela minha fala, mas enfim, né? Graças a você, tudo deu certo para mim e para a organização da época também, né? Não, deu muito certo, porque eu fui a segunda colocada no Miss Brasil. Porque se eu não fosse, ia dar muito problema. Muito problema. Enfim, mas a história é que falaram que Goiás não tinha uma Miss Goiás, tinha uma representante do estado de Goiás. Para você, existia isso lá ou você era Miss Goiás? Assim, o que aconteceu? Eu, na verdade, eu tomei posse desse título, porque eu tomei posse, né? Muitos anos depois. Eu não me sentia confortável em falar isso, porque eu fiquei... Foi uma polêmica. Foi uma polêmica gigante. Gente, só quem viveu essa época sabe que foi parar isso em rede nacional. Não foi uma questão só aqui do nosso estado. Na verdade, foi um concurso muito polêmico, esse Miss Brasil, especificamente. Mas aí o que aconteceu? Quando eles me chamaram e eu topei fazer, aí que eles vieram me contar essa bomba. Por quê? Quando eles me falaram, ok, você é a Miss Goiás, eu falei, ótimo, então eu sou a Miss Goiás representante, e eu saí atrás de patrocínio para poder ir para o concurso. E aí as pessoas falavam, mas você tem uma Miss Goiás? Parece que ela já participou de uns concursos. Eu falei, peraí, deixa eu falar com a minha coordenação. O que aconteceu? Isso começou a crescer, essa polêmica já dentro do estado. Porque existia esse concurso estadual. E aí, por bem, juntou-se a organização do Miss Brasil com a organização do Miss Goiás. Eles conversaram comigo e falaram assim, nós vamos segurar esse rojão? Nós vamos comprar essa briga? Então, assim, com o Miss Brasil, que era o principal, que para mim foi o decisivo. E eu já estava inserida ali. Eu falei, poxa, como é que eu volto para trás, né? Então, todo mundo anunciando que eu sou a representante. Aí, como que eu volto para trás? E como é que eu ia fazer essa retratação? Tem uma Miss, eu sou a Miss, quem que é a Miss? Enfim, foi uma bagunça. Mas como a organização do Miss Brasil comprou essa briga, eu falei assim, é você. Nós compramos essa briga para você e você é a Miss Goiás. Então, ficou decidido que eles comprariam e seriam o meu escudo, as duas organizações. Eu falei, então, tudo bem, se vocês estão me dando respaldo, se vocês me deram o título, eu falei, eu tô junto nessa briga. Hoje, é certo? Foi
legal das duas maneiras, né? De legal de bacana e de legal de legalidade? Não, não foi. A gente precisa admitir isso. Mas havia um desespero tão grande da organização do Miss Brasil que eles não queriam mais... Eles queriam parar de ser um mero concurso, para ser o concurso maior de beleza, para voltar aquele glamour que existia na época da transmissão do Silvio Santos. E depois de tantos anos, eles queriam que as misses fossem de altíssimo nível. E eles me colocaram nesse patamar de altíssimo nível. E eu também não podia negar isso, falar assim, não, olha, isso não é legal. Né? E falei, não quero, arruma outra, ou faz um concurso para mim. E mesmo porque a gente não tinha tempo hábil para isso. O concurso estava acontecendo, a organização do Miss Brasil precisava de patrocinadores, e os patrocinadores exigiam nível. E porque eu era uma mulher de nível, o que é esse nível? Uma pessoa que sabia falar, se posicionar, tinha uma carreira de modelo de sucesso, trazia, assim, uma beleza que era muito importante na época, uma plasticidade que estava no nível que eles estavam procurando. E de certa forma, eu fui envolvida ali, consciente. Mas eu fui envolvida. E como eles compraram a briga, eu falei, então eu vou encarar. Toda pergunta que vier, se vocês estão me dando respaldo, eu estou junto com vocês. E aí foi ruim só, porque aí eles tiveram que desqualificar a menina que ganhou de maneira legítima. Isso foi ruim. É onde eu falo, gente, tudo que vocês veem aí pronto, bonitinho, as coisas não são assim. Existe um mundo por trás que não é belo, né? Existe movimentações e articulações reais, em todos os sentidos. Assim. Se eu abro a minha boca sobre isso... né, gente, deixa abaixo. Deixa eu contar só um pedacinho. Não, mas tem mais coisas em relação a isso. Perguntas, olha gente. só. Marcelo hoje tá... Gente, quem conhece Lara, esse é o visual dela, loura. E ela era até mais clarinha o cabelo na época. Da noite pro dia, preto. Sim. Asa da graúna. Foi em posição ou foi uma conversa? Como é que aconteceu essa história? Por que preto, cabelo preto na época? Olha, eles queriam um visual mais natural, entre aspas, porque o meu preto não é meu natural, né? Mas eles queriam... loira, não é sempre loira. Sempre loira. Mas eles não... Eles queriam algo diferente, porque nos concursos passados, teve essa coisa da... Tanto é que ficou muitos anos esse padrão de cabelo preto e olhos claros. Muitos anos, depois muitas misses depois. Tanto é que a garota que ficou em primeiro lugar também tinha o cabelo escuro e os olhos verdes. A garota do primeiro lugar, aliás, ela concorreu em Minas, foi segunda colocada e levaram ela para o Miss Brasil. E aí? Quando é que você chegou lá? Aí você não podia falar nada, porque você, afinal de contas, né, tem um calcanhar de Aquiles aqui também. Exatamente, exatamente. E por isso que foi um concurso também cheio de polêmicas. Finalizando essa escolha do visual, né? Não foi algo assim aleatório. Eles não queriam loira porque achavam que loira era muito sensual e que um cabelo mais escuro era uma coisa, era um padrão também meio que estava na moda lá fora para os concursos de Miss. Então foi essa decisão. Eu nunca tive problema em mudar o visual. Estou de visual novo recentemente, né? Cortei o cabelão. Isso nunca foi um problema para mim. Então eu falei, então tá bom, vamos encarar. Mudei. Aí quando eu cheguei lá, eu me deparei com isso, com uma Miss Biônica. E que quando eu cheguei lá, o que eu reparei? Eu vi as cartas na mesa, como elas estavam, como o jogo estava acontecendo. Isso é real, gente, não é papo de que fiquei em segundo lugar, não. Isso acontece, isso é verdadeiro. Então, eu vi as cartas ali e como o jogo estava se movimentando. Eu falei, diante do que eu tenho, o que eu posso fazer? Porque eu fui para lá para ganhar o concurso de Miss Brasil. Apesar de saber que eu poderia fazer a minha parte, mas que uma parcela não dependia de mim, por melhor que eu estivesse. Que está tudo bem, tudo ok. Eu, no lugar da primeira colocada, ficaria muito confortável. Se a carta, se o as de ouro, sei lá, fosse para mim, eu falei assim, aceito. Eu faria a mesma coisa. Com certeza, sem sombra de dúvidas, porque o jogo é esse. O jogo é assim. Mas quando eu cheguei lá, eu falei assim, onde eu posso chegar? Qual que é o jogo? Eu vi que a carta não estava marcada para mim, mas aonde eu podia chegar? E ali eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu me aliei a pessoas, que no caso eu me aliei a todos os veículos de comunicação. Eu era a Miss Brasil para eles, mas infelizmente eu não era a Miss para a organização do concurso. Eu lembro que a Astrid Fontinelli, assim, era rasgada. Rasgado.
Assim, o que ela podia falar para defender Sim. Goiás era uma coisa assim. Era ela, na época o Marcos Mion também fazia parte da emissora, era ele. Os repórteres da época, eles conversavam comigo em off, eles assim, e aí, tá pronta para pegar a coroa na hora do concurso? Mas quando, na noite do concurso, eu sabia que não era para mim. Eu tinha uma esperança ali que alguma coisa vai Poderia saber. acontecer. Mas não é, gente. E eu não acho isso errado, sabe por quê? Eu defendo isso também. Uma que eu defendo que se fosse a carta marcada viesse para mim, eu aceitaria, como eu fiz em Goiás e fui. Isso é um jogo de gente grande. E eu não acho isso errado. E detalhe, a pessoa com que essa organização vai trabalhar, precisa existir uma relação. São 365 dias que você vai estar adulado de uma pessoa, que você vai administrar a carreira, que você vai conduzir. Como é que você vai trabalhar com qualquer pessoa? Tem que ser, no mínimo, alguém que você fale assim, não, eu trabalho com essa pessoa. Trabalhei, tem polêmicas dos bastidores. Houve um momento que, neste ano, de 2003, eu assumi o primeiro lugar. Como nós éramos duas morenas de olho claro, passava batido, gente. Mas teve vários eventos oficiais do Miss Brasil, que houve uma ruptura com a primeira colocada, que eu assumi sem nenhuma retratação. Então, eu fui em eventos oficiais do Miss Brasil, e depois eu escutava da organização. Gente, muitas polêmicas por aqui. Muitas. Abrindo a caixa de Pandora. Eu não sabia. Abrindo a caixa de Pandora. Então, eu assumi, sim, alguns eventos oficiais do Miss Brasil, como Miss Brasil, com a primeira colocada. Que, na verdade, o segundo lugar ele serve para isso também. Se tiver algum problema com a primeira, sobe a segunda e assim sucessivamente. Mas eu assumi, mas a gente, como foi um concurso que teve tantas polêmicas, a gente não resolveu falar, sai essa e entra essa no lugar. Eu assumi, fiz os eventos oficiais do concurso, sem nenhuma polêmica, recebia cachê, tudo caladinho ali, bonitinho, porque houve sim uma ruptura com a primeira colocada no meio do processo. Mas como ficou a sua relação com ela? Tipo... Zero relação. E é interessante falar isso, né? Ter ganho o segundo lugar, para mim, foi algo muito difícil. E eu achei que tivesse superado. Passaram-se 20 anos, fizemos agora no mês de abril, né? Mas eu não superei no sentido assim. Eu não tenho nenhuma relação com a primeira colocada e nós somos convidadas a participar de uma live juntas. Não tive maturidade. Não quis participar. Eu me considero uma pessoa muito madura, eu sou muito madura, mas eu não quis mexer nisso, porque foi muito difícil para mim amargar, num primeiro momento, o segundo lugar. Porque, para mim, o segundo lugar não era uma opção. É falta de humildade? Não, gente, não é. A gente tem que querer sempre o melhor. É claro que, passado aquele primeiro impacto, aquele susto, que eu falo assim, eu fui a primeira perdedora. E aquilo me doeu muito. Tanto é que eu fui ver o vídeo daquela noite 20 anos depois. Porque eu não suportava ser a segunda colocada. Mas eu aprendi também, ao longo desses 20 anos, né, usufruir desse segundo lugar, que foi muito importante. E eu tenho muita gratidão, porque me abriu portas. E até hoje, não tem um lugar que eu não vá que as pessoas não me reconheçam. Gente, não passa. Então, assim, como não agradecer por isso? Né? Como não abraçar isso? Tantos fãs, tanto respeito, tanto amor. Tanta história, tanta né, Lara? história. Porque a Lara, ela deixou uma história. Exatamente. Eu penso assim, onde você passava em Goiânia, que tinha um outdoor, a Lara estava estampada nesse outdoor. Gente, ela chegou a estar em mais de 10 campanhas ao mesmo tempo. E as pessoas não se importavam. Absurda. E assim, o que mais me admira é porque ela tinha essa vibe muito camaleoa. Então, é uma marca, ela fazia o papel daquela marca, atriz, né, Lara? Sim. Então, você também é atriz. Então, ela se portava em cada marca, assim, muito bem. Sim, eu tinha essa preocupação Muito de fazer uma entrega de excelência também. Não é só um corpo com uma roupa. Tinha e ela uma leitura. interpretava a história da marca. Sim. E nós fazíamos isso muito é isso. incrível, né? E foi realmente a mais estampada de Goiânia. Eu nunca vi coisa igual, gente. Olha, eu não sei assim, se era uma outra época, mas eu falo assim, até mais do que... Porque hoje
conceito de modelo mudou muito, né? Muito. Hoje tem essa questão mais de influenciadores do que de modelo. Mas eu duvido, posso estar enganada, que a maior influenciadora hoje do Estado tenha feito tantos trabalhos consecutivos e simultâneos como eu fiz na minha época, no auge da minha carreira de modelo. Então, eu estava literalmente em todos os lugares. Tinha uma revista na qual assim, eu acompanhei desde o início, Vitrine. A Lara, você passava assim, ela estava em quase todas as páginas. Sim, pelo menos 10. O que é mais interessante é que as pessoas não se importavam. Elas falavam assim, é muito bom tê-la, a nossa Miss Brasil. Sim, sim. Então, assim, é um título, por isso que eu falei no início, Eterna Miss Brasil, porque você deixou essa marca história, muito forte, né? Essa experiência, e isso é muito bacana. Por isso e que eu fico muito feliz hoje, sabe, assim, para as que vêm, né, que é o que eu quero que você fale um pouquinho dos projetos futuros. Né? Mas assim, tipo, falando ainda do concurso, né? O concurso, o Marcelo quer saber mais coisa, ele não quer mudar de assunto, gente. Na verdade, assim, agora é uma outra situação, porque assim, né, tipo, a Lara foi pro Miss Mundo, né? Que é um concurso onde ele, querendo ou não, ele sempre foi mais inclusivo, quando eu falo inclusivo, causas sociais, etc. Mas assim, é escancarado, aberto, né, a todo mundo, assim, que os concursos de beleza, eles não são mais... Claro que busca-se a beleza, sim, mas a prioridade não é só essa. As meninas, né, tipo, elas precisam ter um engajamento social, né, defenderem, né, alguma instituição, enfim, algo do tipo. Mas esse ano tem uma história que para mim é muito nova, né? Tipo, mulheres casadas, mamães e com filhos. Sim, Como é que uma Miss tradicional, né? Tipo assim, que passou por toda essa situação, né? Os perrengues que você sabe. Como você acha que essas mulheres, elas vão ser absorvidas nesse tipo de certame, que ainda é visto tão tradicional? Sim. Na verdade, é muito delicado nós falarmos sobre isso. Eu vejo assim que o concurso de Miss, especificamente, vamos falar de Miss, ele está vivendo também um momento muito delicado. Por quê? O discurso hoje social, ele está muito diferente. Assim, as pessoas falam muito sobre inclusão. E quando fala-se de um concurso de beleza, muitas pessoas torcem o nariz e falam, principalmente as mulheres, falam assim, como que eu vou me submeter a ser julgada, a minha plástica, ser julgada, a minha forma física? Isso é totalmente fora de moda. E é fora de moda. Então, eu vejo assim, o concurso de Miss, ele talvez tenha apelado para essa mudança no sentido de acompanhar uma mudança de conceito hoje. Porque era, de certa forma, um preconceito. Você não pode ter mais de 25 anos. Eu não sei se hoje continua assim. Você não pode ter mais de 25. Porque na minha época não podia. Então, extrapolou também. Mas como elas vão concorrer entre si? Tipo, não sei se Estão a Lara todas tá sabendo iguais. se ela pode falar isso, mas domingo agora vai ser escolhida a nova Miss Goiás Universo. E eu tô tocando nesse assunto porque, assim, de novo, vou defender, para mim, uma das melhores modelos da nossa geração hoje. Ela é mamãe, ela tem um filhinho e eu ficaria muito feliz de vê-la nos representando no Miss Brasil. Agora, sim, meu questionamento isso é a nível internacional? Porque eu não vi nada internacionalmente falando. Eu também não posso te falar. Entendeu? Mas deve ser provavelmente, porque eles não fariam, geralmente vem de cima para baixo, né? Então, assim, eu imagino. Eles têm que começar esse movimento lá para vir para cá. Mas eu entendo assim, ou o concurso de Miss, ele muda, ou ele vai estar fora do jogo também. Por quê? O mundo tem mudado muito, cada vez mais. Então, ele está cada vez mais inclusivo. Apesar que, quando a gente fala de concurso de beleza, é mais uma maneira, principalmente hoje, de chamar a atenção para ter uma representante e falar sobre causas sociais. Hoje está se usando muito isso. Mas eu também entendo que era muito exclusivo. Você excluía demais as pessoas. Você excluía a mãe, você tinha que ser uma ninfeta, ter menos de 25 anos. Então, com essa preocupação, esse é o meu ver, né, com essa preocupação de estar falando o que se diz hoje, eles tiveram essa preocupação de, não, vamos começar a incluir mais. Mas eu não vejo, a longo prazo, essa tradição
permanecer. Mas no caso de uma mãe Miss, por exemplo, como é que é a agenda de uma Miss Brasil? Como é que você vai assumir determinados... Faz todo sentido isso, sabe, porque é vai puxado. Passar meses fora do Brasil. Exatamente, né? Exatamente. Mas você entende... Do Brasil, fora de Goiás, fora de por Goiás, exemplo. mas você entende, assim, que o concurso, eu acho que ele está meio que desesperado, no sentido assim, eu preciso falar o que está se falando hoje, porque se eu for falar só de beleza, de uma representante bonita, para falar de uma questão social, isso não se sustenta mais. As pessoas não querem isso mais. Então, o mundo vem mudando. Então, sinceramente, hoje, eu estava até fazendo essa reflexão, sozinha um dia lá, eu estava alucinando, eu falei assim, o que vai ser dos concursos de beleza? Porque hoje fala tanto de pluralidade, tanto de diversidade, de inclusão, porque o concurso de beleza, ele acaba excluindo muitos padrões. E hoje fala-se muito de não padronizar. Mas, Lara, eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que eles, na verdade, eles precisam meio que copiar, gente, uma situação que acontece, por exemplo, com os concursos de modelos, que para mim são os melhores. Por quê? Porque, assim, o top 15 dos concursos de modelos, todas, gente, não é a primeira leva faixa lá, de repente ganha o prêmio em dinheiro, etc. Mas não quer dizer que ela vai ser a modelo que vai trabalhar mais. Vide Gisele, que não ganhou mesmo. dela. Sim. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que gasta-se uma fortuna para colocar aquelas 24, 25 candidatas ali, todas elas deviam ter acesso a essa plataforma. Claro, com o holofote da Miss Brasil, mas todas poderiam trabalhar, né? O concurso poderia trabalhar com todas, porque todas são lindas, Sim. todas são preparadas, todas investiram. Então, eu acho que o que eu, como diretor de um Miss Brasil, faria é isso. Abrir o holofote, entendeu? Ter o foco, essa vai representar no concurso oficial. Entendi. Mas todas têm condições de trabalho. Eu penso assim, que hoje o mercado da moda, ele se proliferou, né? Sim. De uma forma que, assim, há 15, 20 anos atrás, a gente não fotografaria numa uma senhora, numa Nunca. marca, né? Esses dias eu fiquei Há super 20 feliz. anos eu não trabalharia com 40. Há 20 Isso. anos Então, era admissível tudo- uma mulher de 40 tudo anos mudou. fotografar. E eu penso assim, que o concurso hoje, ele tá aberto a essas novas possibilidades. Exatamente. Ele precisa. Ele precisa. E assim, há 20 anos atrás, tinha-se um padrão, né? De modelo, de quadril. Eu lembro no Flamboyant Fashion que um determinado produtor media, né? Com a Gente, fita. o Quem meu não era toda passasse- semana que tinha que medir meu quadril. Nunca cheguei nesse 90 Desse de quadril. 90 de quadril. Aham. E assim, e hoje a gente vê algo totalmente assim, entre aspas, né? Porque tem muita gente bacana, mas tem muita gente que se achando a modelo e que não fez um curso, não fez não tem uma preparação. postura. Mas aí é E outra. aí- É outro questionamento, né? São coisas diferentes. Sim, Lara, mas aí o que eu penso? Que, tipo, essa questão dessas organizações, né, do Miss Brasil, porque a tendência, onde que ela é buscada? A tendência, ela é buscada na rua, não é? Não é uma coisa daqui pra cá, é uma coisa que vem de lá pra tendência. Pra Hoje é acontecer assim. isso. Hoje é assim. Hoje é isso que Isso. acontece. Eu né? acho que é isso que está acontecendo com os concursos de beleza. Então eu penso que eles estão invertendo os papéis. Para quê? Para que eles não para não perder o mercado. Então eles abriram o leque para todas as idades, das Sim, áreas, para não acabar com o concurso. Para não acabar. Porque antigamente, você falou algo interessante, né? Que hoje eles olham para a comunidade e trazem para o concurso. Isso. Antigamente, os concursos, eles traziam meninas que eram inatingíveis, Sim. que era um padrão que não chegava na massa. Porque os concursos começaram com as meninas Isso. da sociedade, né? Isso. Então, era um padrão irreal. Irreal. Então, o que eu entendo hoje, o que esses concursos, para eles se manterem, eles não podem trazer esse padrão que não é, entre aspas, comum. Eles precisam olhar o que a sociedade está discutindo, olhar o que está acontecendo, e eles estão tentando incluir isso nos concursos. Porque esse concurso dessa mulher perfeita, mesmo que ela esteja preocupada com o social, mas essa mulher perfeita, intocável, jovem, isso não funciona mais. Essa mulher, essa Miss, ela não conversa mais com a sociedade. Então, eles querem... Eu acho que eles estão ainda um pouco perdidos, né?
assim, nesse sentido, mas eles querem que essa mulher, que ela venha dessa grande massa para ela ser eleita dentro de um padrão ainda, mas porque ela possa conversar, para que quem está ali observando fale assim, eu me identifico com ela. Toda da China, depois a gente volta, esse assunto. A Miss Brasil em ação. E aí, agora como é que é a história lá? Viagem, olha só, eu falo assim, dela. naquela época, há 20 anos, eu falo que o Brasil, visto nesses concursos, era o vira-lata. Essa síndrome de vira-lata que a gente tem, né, que a gente fica bem encolhidinho, as pessoas acabam nos tratando assim. E eu senti um pouco isso lá. Tipo assim, até a própria organização te trata como um tipo assim, você é mais um. Você falava inglês, né? Não falava inglês. O fato de não falar inglês, você acha que foi Sim, difícil para você? Foi difícil para mim, sim. Por quê? Como que eu te falei da história do Miss Brasil, né? Como eu fui correndo por fora. Então, como que eu fui correndo por fora? Me comunicando, falando do que eu acredito, né? Entendi. Como eu era. Então, eu fui correndo por fora e aí consegui no segundo lugar. Como que eu ia fazer isso? Lá na China. Você ficou nas hispânicas, né? Nas latinas. Exatamente. E aí eu não consegui mostrar todo o meu potencial. E como o concurso de Miss Mundo é sobre relacionamento, sobre a pessoa que vai viajar e defender uma causa social que sempre foi muito forte desse concurso, eu falei assim, como é que eu ia me relacionar? Como é que eu ia conversar? Como é que eu ia mostrar ali a minha verdade? As coisas que eu acredito? Né? Não tinha como. Eu fiquei presa e eu fui desanimando. Eu cheguei lá muito bem cotada no concurso, porque eu não sei se vocês sabem também, mas as bolsas de valores internacionais, sim. Elas fazem aposta. E eu estava em todas elas, como uma grande aposta. E eu acho que eu me perdi. Eu me perdi ali no meio dessa história toda. Eu me encolhi, porque eu vi primeiro essa barreira da língua. E aí eu pus na minha cabeça, né, criei esse paradigma ali naquele momento na minha cabeça, que aquilo era um impeditivo. E talvez pudesse ter sido diferente, né? Mas talvez não existe, não foi diferente. Mas eu pus isso na minha cabeça, que era uma barreira, que não tinha como mostrar quem eu era, então que eu tinha que simplesmente terminar aquele concurso ali, e que não era para mim. Gente, foram 30 dias. Foram 30 dias sem falar inglês, sem conseguir me relacionar ali direito com as pessoas. Eu sabia falar um pouco de espanhol. Então, foi muito difícil, esse convívio ali de 30 dias. Um lugar diferente, uma língua diferente, meninos... Polônia, né? Foi na... Varsóvia? Não, foi na China. O seu foi na China. O meu foi na China. Da Jane, que foi Polônia. Isso, então eu falo assim, uma língua... Quero trazer a Jane. Vai ser mamãe, a gente tem que esperar um pouquinho, recém-mamãe. Então, assim, uma língua totalmente diferente, um Oriente, né, que é uma cultura totalmente diferente da nossa. Foi na muralha? Fui na muralha das Chinas, conheci tudo ali na China. Então, assim, mas foi a melhor experiência da minha vida. Foi um grande aprendizado. E as coreografias, Lara, é difícil? Eu sempre achei tão engraçado aquelas coreografias. Gente, até hoje, né? E parece que tá pior, né? Porque agora é um tal de Brasil! Elas fazem um escândalo. Na minha época não tinha esse escândalo, assim. Mas é divertidíssimo essa parte, assim, do show em si, né? Mas, como eu disse, o concurso não acontece na noite, né? Ele aconteceu uns 10 dias antes, nós ficamos 30 dias lá. Eu esqueci o nome da organizadora, que é a mesma, né, do Miss. É uma loira, né? Eu esqueci, né? Morley. É Morley, né? Ela é muito criteriosa na escolha da Miss, que vai trabalhar com ela. Então, ela acompanha de perto e ela escolhe antes. E lá, isso é muito aberto, isso não é velado. Então, a escolha da primeira colocada, segunda e terceira, ela que dá o pitaco, ela conhece diretamente. E aí, quando eu vi também que eu não tive nenhuma conversa com ela, eu falei, não é pra mim, né? Não sou eu. Não é isso. Não é esse. Não vai ser dessa vez. Não vai ser dessa vez. Mas foi uma experiência, assim, incrível. Eu falo que eu sou muito grata a esse momento da minha vida, do Miss, porque existe um divisor de águas aí, antes do Miss e depois do Miss. Então, o Miss, apesar de eu falar que foi a pior experiência naquele momento, mas foi a melhor também. Ela tem essa dualidade, né? Tem esse sentimento. Mas assim. aí, a Lara Miss Brasil, qual que é o amparo que uma Miss Brasil tem? Assim, o que acontece com ela, com a coroa na cabeça, após o Miss oficial lá mundial que acontece? Olha, lá que você tá falando ou aqui, quando eu voltei? Quando ela volta pro Brasil, tipo assim, qual que é a rotina da Miss Brasil? O que que ela tem que fazer? O que que você é obrigada? Olha, o que aconteceu, assim, eu acho que, como o concurso, ele era muito novo ainda, né, nessa questão, apesar de
tem anos, né? Sei lá, 70 anos de Miss. Tem que se mudar para uma capital do Brasil? Não precisou acontecer isso, porque até mesmo a primeira colocada não mudou. Você não é obrigado, né? Mas eu vejo assim, que a segunda colocada não tinha tanto valor para o concurso de Miss Brasil. Você ficava ali de stand-by. Se der alguma coisa errada com a primeira, a gente chama você. Mas para eles, tanto faz, né? Dali nessa organização, da minha época, não sei hoje, mas tanto faz. Mas o que aconteceu em Goiás? Como era algo inédito até então, as pessoas nunca tinham convivido, né, com uma Miss Goiás, uma Miss Brasil, que os holofotes assim estavam tão em cima, e o concurso foi assim rodeado de polêmicas, esse Miss Brasil. Então, quando as pessoas viram, elas queriam se aproximar. Eu falei que eu virei a melhor amiga de todo mundo, né? Todo mundo virei unanimidade em Goiás. E aí eu tinha uma agenda muito, muito atarefada. Mas não foi nem tanto pelo Miss Brasil em si, foi pela toda a condição, tudo que cercou esse concurso. Tanto é que isso está muito fresco. Mas, Lara, você pode falar uma coisa que eu acho que isso é muito importante, né? Porque, tipo, falar Miss Goiás, eu acho que todo mundo acha que, tipo, né, sei lá, uma instituição goiana ajuda a Miss. Eu lembro que a Lara, ela se pagou, né, Lara? Você trabalhou horrores. Eu trabalhei muito para poder ir para o Miss Brasil. Exatamente. E eu te falo isso porque não mudou. Várias misses até hoje, sim, sabe? Tipo, tiram do bolso. Mas isso é um problema da organização daqui do Estado, que infelizmente, não vou entrar nessa polêmica, outra polêmica, mas essa não vou entrar. Mas existe uma organização muito falha. Aqui de Goiás, tem outras organizações que são melhores, são poucas. Minas, Rio Grande do Sul, que é super, né? Tanto é que a organização de São lá Paulo. Tá na televisão, né? São Paulo. Eles fazem um programa. São os três mais fortes, né? Sim, tanto é que não é por coincidência. Sempre estão lá no top 5, né? Que eles fazem as melhores misses. Então, eu fui uma azarona, né? Eu fui, tipo assim... Foi um cavalo que saiu correndo e muita gente me ajudou. Diga-se isso também. Eu sou muito grata a isso também. Como eu já tinha uma carreira consolidada como modelo, muitas pessoas abraçaram essa minha causa. Eu falei, não, eu quero para o Miss. E eu não tinha grana para pagar a inscrição. E minha organização não tinha essa grana. E eu falei, pode deixar comigo, então, que eu não preciso da sua organização. Eu vou fazer o meu trabalho. E muitas marcas me abraçaram e falaram assim, a gente está com você. E deu super certo. E depois disso, eu só consolidei ainda mais a minha carreira, virei amiga de todo mundo, né? Todo mundo queria ser meu amigo, né? Uhum. E as marcas todas queriam trabalhar comigo. Quando eu digo todas, todas mesmo. Seja porque acreditavam no meu trabalho, ou porque queriam ter uma Miss, ou por qualquer motivo. Mas como foi muito discutido, né, na época... Então, eu acho interessante também se você perguntar, assim, dessa geração de 20 anos para cá, ou de 20 anos para trás, fala o nome de uma Miss. Elas só se lembram do meu nome. Lara Brito. Eles não lembram de outra. Ficou marcado. Toda uma geração, assim. Então, eu encontro pessoas de 50, 60, 40, de 30, de 20, que falam assim, meu nome é por sua causa. Me chamo Lara por sua causa. Então, ela deixou realmente uma história. Ficou muito marcado. Então, como não amar essa história, né? Como não ser apaixonada, assim? Tirando o segundo lugar, né? Que na noite foi terrível. Já ressignificou, Lara? Já, total. Mas você sabe que tem uma outra Miss que tem esse problema também, né? A Cintia Oliveira. Eu lembro que eu fui recebê-la, né? Tipo, eu adoro ir receber as meninas no aeroporto. E todo mundo, né? Dando os parabéns pra ela e tal. E ela chateadíssima, né? Porque ela gente, também. Eu não ganhei. Ela ficou também igual eu. Eu não entendia por que o povo tava dando parabéns pra ela. E eu, Cíntia, mas você é Miss Brasil. Mas ela não se sentia. Mas ela não se... Mas é engraçado, tipo, né? É o mesmo sentimento. Hoje ela fala... O engraçado é que todas vocês meio que são unânimes, né? Tipo, se tivessem, né, a maturidade de hoje, assim, teriam aproveitado muito mais toda a situação. Sim. Sim, e eu vejo que hoje, até a própria Miss Brasil, a primeira colocada, eu não sei se o espaço diminuiu, na época era mais glamorizado, hoje está cada vez menos, por toda essa discussão que eu te falei, social que existe hoje, né? Então, hoje são outras coisas que são mais valorizadas do que o próprio concurso de Miss. Então, eu vejo que as Misses hoje parece que elas estão aí tentando ganhar seu lugar ao sol e tá difícil. Mas, Lara, o Miss Mundo hoje no Brasil é do Henrique Fontes. Qual que é a sua relação com ele, assim? E, tipo, gente, Goiás tem 3 Miss Brasil, gente. Não tem nenhuma relação com 2006 ele. e 2014.
2014, 2016. Eu não tenho nenhuma relação com ele. Eu não entendo porque esse desprestígio, né, do Henrique. O conheço, é uma excelente pessoa, né? Mas eu acredito que nós somos, assim, desprestigiadas, realmente. Eu vejo que várias são, assim, estão ali. Apesar que eu tenho algumas teorias, nunca perguntei para ele, né? Já tive alguns encontros com ele, falei, olha, você nunca me chamou para um Miss, né, seu. Mas eu sinto que essa questão do Miss Goiás, de eu ser uma Miss biônica, talvez eles não encarem com tanta legitimidade. Eu estou alucinando também, viu, gente? Eu nunca perguntei isso para ele. Mas eu vejo que tem um certo distanciamento. Mas e as Misses Brasil Goiás, assim? Como é que é a relação delas, assim? Nenhuma. Nenhuma, gente. Vamos fazer uma mesa, né? Um trio. Lara, Beatriz Fontoura e Dona Jane Borges, quando ela puder vir. Leandra, né? A Leandra. Não, Miss Brasil. Ah, Miss Brasil, né? Miss Brasil. Se fosse chamar Miss Goiás, gente, a mesa é grande, até que dá. Mas eu falo, eu vejo também que nossa relação, o que acontece? Como a gente nunca teve uma organização forte, uma organização consistente, não promoveu essa união. Porque você vê, geralmente, em outros estados, o que acontece? Sempre tem uma organização que preza por isso. Chamam todas as ex-Miss São Paulo, por exemplo. Fazem uma reunião, existem encontros anuais. Eu vejo que aqui, como a gente não tem essa organização, e que as organizações que tinham aqui não eram pelo amor ao concurso, né? Eram por motivos pessoais, outros motivos. Então, não tem esse... Porque o Miss, gente... Você foi convidada para o Miss Goiás oficial que vai acontecer agora? Eu fui, mas eu não vou estar aqui. Eles me chamaram para participar desse, inclusive como apresentadora, mas eu não vou estar aqui. Porque isso é outra coisa, gente. Assim, a gente está falando disso, mas ela sempre está nos bastidores. Sim, mas, por exemplo, o que eu acho interessante? O Rafael hoje está à frente. Aí Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues, ele está à frente. Ele é um cara diferenciado. Eu vejo que ele leva muito a sério o concurso que ele faz. É um cara que respeita muito esse universo, ele tem um amor muito grande por isso. Então, de todos esses anos, de todas as organizações que eu já tive contato, eu vejo que ele é um cara que leva muito a sério isso e que, se depender dele, aí em Goiás ele não vai deixar isso morrer, essa tradição morrer. Então, é um cara bacana, confiável, que as meninas que tiverem interesse em participar pode ir sem medo. E é um cara que sempre me prestigia também, sempre me trata com muita diferença, sabe? No bom sentido. Então, eu fico muito feliz, viu, Rafa, pelo trabalho que você está fazendo. Você é um cara esforçado, que cada vez mais difícil trabalhar nesse meio pelo desprestígio da sociedade. E ele está insistindo e está firme para não deixar morrer. É isso, gente. E, Lara, eu queria também te fazer uma outra pergunta. Assim, você finalizou ou... Aliás, não é essa pergunta que eu quero fazer. O modelo para você. Você deixou de modelar quando? Você ainda modela? Conta pra gente um pouquinho disso. E eu ainda queria te perguntar sobre essa maturidade, né? Hoje, como que você vê, né, todos esses parâmetros? Olha só, essa questão de modelo, eu volto e meio, eu me pergunto, né? Porque eu falo assim, gente, eu não sou modelo. Mas você fotografou para marca tal, né? Então o pessoal fica assim, mas você fez trabalho tal, como que você não é modelo? Porque assim, eu encaro a profissão de modelo com muita responsabilidade, porque muita gente acha que quem faz foto é modelo, e não é, existe uma diferença. Que influenciador é modelo? Não é. Então, existe realmente uma profissão regulamentada de modelo e com DRT, com formação e que deve ser respeitada. Então, eu falo assim, como que eu parei de ser modelo? Continuo fotografando? Continuo. Recebo para fotografar? Recebo. Mas tem uma diferença. Mas você não acha que também esse comeback internacional das supermodels dos anos 90, por exemplo, todas estarem fazendo as grandes campanhas, isso foi benéfico, né? Tipo, para voltarem, assim, tipo... como você, várias outras personas brasileiras voltaram. Que eu adoro isso, mas isso é uma necessidade da sociedade atual. Por quê? Antigamente, ainda existe, mas existe esse culto à juventude, muito forte ainda, né? De mulheres mais velhas, que tem que ter aparência mais jovem, que, né? Juventude... Você tem medo de envelhecer? Não, hoje não. Então, assim, é a juventude a qualquer custo e a qualquer preço. Mas hoje também existe uma preocupação
até mesmo do mundo da moda, de entender que o mundo está envelhecendo e que as mulheres, elas não é a palavra envelhecer, as mulheres estão amadurecendo e continuam lindas e continuam empoderadas e continuam belas em todas as fases. Um passarinho me contou que o ano passado você fez um desfile de biquíni. Como é que foi? Nem eu acreditei! Como foi chegar pra você? Tipo assim, foi tranquilo? Teve algum momento que você falou assim, não, gente, pera. Por que foi tranquilo? Assim, claro que na hora eu falei, gente, mas eu de biquíni, né? Tanta garota de 20 para desfilar com biquíni, eu no alto dos meus 44 anos de biquíni. Mas o que eu achei bacana? Que eu entendo também que o mundo da moda, ele tá dando uma resposta que a sociedade vem pedindo. Porque, gente, mudou. A mulher de 40 anos hoje, a mulher madura hoje, ela não é a mulher de 40 anos do passado, que era uma senhorinha, velhinha, com a vida acabada. Sim. As mulheres de 40 hoje estão no auge. Elas é aquela mulher que ela decide, que ela tem poder de compra, que ela sabe quem ela é, que ela está na sua melhor forma. E quando eu digo melhor forma, muita gente acredita que a melhor forma da mulher está presa à beleza física. Isso não é real. A melhor forma é a plenitude da segurança de saber quem ela é. Agora eu vou tocar o dedo na ferida. Sim. Ela falou de segurança, gente. Close na Lara Brito. Alguém pode dizer que essa mulher não é bonita? Ou que ela não seja maravilhosa? Pois bem, durante muitos anos ela se questionou sobre isso, Graça. E aí? Sim. Responda. Isso é verdade. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam. Falo assim, Lara, que assim, como assim? Eu vou na academia, né, as minhas amigas, né, carinhosamente, elas me chamam de musa. Eu recebo a musa. Hoje eu me acho musa, mas assim, o que eu acho interessante? Lara, não tem como, você nunca foi feia na sua vida. Como assim? Isadora Castro fala, né, que vocês fizeram uma peça juntas lá, né, as moças da ponte, né, eu sou aquela mulher feia, não sei o que, ela olhava com ódio pra sua cara. Eu falava uma frase dessa, eu sou a menina feia da ponte da Lapa. E eu acho assim que as mulheres vão entender isso que eu estou falando agora, porque a beleza, na verdade, ela vai muito além de um corpo físico, né? Como eu disse, tem mulheres que são maravilhosas e no caso, na época, as pessoas me colocavam como uma mulher maravilhosa e eu não conseguia ver aquela beleza toda. Eu só conseguia enxergar os defeitos. E, na verdade, eu nem tinha esses defeitos. Que hoje eu vejo as minhas fotos, vejo a minha época de Miss aí, né, de biquíni, que eu apareci aí. Falo, gente, como é que uma menina dessa tem defeito? Não tem defeito nenhum. Mas eu não conseguia ver isso. Você viu uma imagem distorcida. Totalmente distorcida. Eu tinha muitos problemas. Hoje eu vejo, nessa maturidade, que eu tinha problemas alimentares, eu tinha essa distorção de imagem. Mas de entender que eu deixava com que tudo que as pessoas falavam para mim, eu tomava aquilo como verdade. E as pessoas não são boazinhas, vamos combinar? A maioria critica muito e hoje tem uma proporção muito maior. Então, quando é mais difícil o mundo da moda ou o mundo das misses? Das Miss? Olha, difícil, porque assim, o mundo da Miss, eu vivi por um tempo, aquele ano da Miss. E a moda foi uma vida toda. Então, eu escutei uma vida toda. Seu quadril não tá legal, você tá com celulite, seu olho tá assim, seu cabelo tá assado. E eu tinha aquilo como verdade. Então, eu falo assim, quando eu consegui me libertar dessa escravidão, desse padrão... Isso foi quando? Quando você falou assim, eu não vou modelar como profissão principal? Na verdade, eu sempre me cobrei muito em relação à minha aparência por ser muito cobrada. Eu era muito cobrada. E pelo fato de ser muito cobrada, então nunca estava bom. Em casa você era cobrada? Também. Por quê? Pelo meu marido. Robertão, Robertão. Então, assim, eu era muito cobrada. Ele me conheceu no auge da minha carreira como Miss, como modelo, tudo. Então, ele sempre me cobrou uma plástica perfeita, vamos falar. Então, eu me sentia cobrada também. Ele nem exagerava, mas no meu olhar, aquilo era gigante, né? Aquela cobrança era gigante. Lara, hoje eu te vejo assim muito madura e falando disso, dessa beleza de dentro para fora, que a mulher é linda e ela não é só um corpo, não, né? Só uma aparência, mas ela é um conteúdo. Um contexto todo. Um contexto todo, né? E assim, você teve alguma crise? Tipo assim, hoje ela é uma mulher que eu falo, gente, que é isso? Tive. Mulher Maravilha perdeu aqui, ó. Muito bem resolvida, madura. Mas assim, porque tem a crise dos 40. Você chegou
a ter essa crise? Na verdade, eu tive... Você fez o quê? Olha, na verdade, a minha primeira crise foi aos 25 anos. Por quê? Eu estava no auge da carreira de modelo e naquela época era assim, 25 anos, você tá velha. Fim de carreira. Você tá acabando. Fim de carreira, a palavra era essa. Então eu falo assim, que eu estou me aposentando desde os 25. Então hoje eu estou aos 44 e continuo trabalhando por toda essa mudança. Eu comecei a te fotografar, eu tinha 24. Pois foi logo quando eu formei. Tem pois 22 anos que eu formei. É isso. Então, assim, tinha essa coisa de que a beleza, há um tempo atrás, isso era mais forte. Que a beleza, ela estava atrelada à juventude. Ela estava atrelada ao número. Porque hoje as pessoas querem aparentar. Mas lá atrás, você tinha que ser. Você tinha que provar lá na sua identidade que você tinha 20 e poucos anos. E isso era aceitável, era belo. Passou de 25, você está velha para a profissão de modelo. Então, aquilo mexeu muito com a minha cabeça. Eu lembro uma vez, eu fui fazer um trabalho no Canadá. Ai, meu Deus, só vou contar os bafos. Com os bastidores. Não vou contar com quem que eu estava, que vocês conhecem. E a gente estava no Canadá, a gente não sabia mais ou menos como é que era. Dá o Google, gente. Ó, a gente não sabia como é que era. Porque, assim, cada país tem a sua legislação, né? Cada cidade, enfim. E a gente estava bebendo na rua. Eu, mais algumas modelos, mas não é enchendo a cara, gente. A gente estava num domingo, o trabalho já tinha acabado e tal. E a gente foi beber uma cerveja. E a polícia nos parou. E a polícia pegou... Eu era mais velha, 25 anos. E a polícia olhou o passaporte e falou assim... Eu não entendi, né? Porque a minha amiga me falou depois. Ela assim... O que uma pessoa dessa idade tá fazendo bebendo na rua? No Canadá, é brasileira. Eu me senti... com 90 anos, porque 40 a gente é jovem. Eu me senti acabada aos 25, como se eu não tivesse o direito de estar desfrutando de um domingo à tarde com amigos mais jovens tipo 20 anos. Não, mas eu acho que é porque você interpretou errado, porque nesses países o que acontece? Tipo assim, quem faz isso são realmente adolescentes, a galera mais novinha. As pessoas de 25 anos acima, elas já têm essa maturidade. Essa noção, né? O que ele não levou em consideração é que você era uma estrangeira. Isso. E na minha cabeça, toda complexada, eu me senti uma caquete. Eu recebi errado. Eu falei, sou uma velha. Sou uma velha, sou uma velha. E eu sofri dessa velhice, um preconceito meu comigo mesma. Gente, era velha com 25, Com 25. Tá? Hoje eu sou a mais jovem do planeta, com 44. E eu sofri disso até os meus 40 anos de idade. Foi onde virou minha chave. Virou como? Com terapia. Eu falo assim, a gente precisa, as mulheres que são muito cobradas, essa questão de ser jovem, que a mulher, ela precisa, você sabe, né, Graça? A gente precisa ser jovem, ser gata, gostosa, ser bonitona, ser inteirada, você precisa ser tudo. Dona de casa. Dona de casa, boa amante pro marido, né? Tem que ser tudo, é muitos papéis. É um pacote completo. Muitos papéis. E a gente dá conta. Só que não precisa ser sofrido. Mas como é que você lida, tipo assim, você tem uma filha, qual a idade dela hoje? 12 anos. 12 aninhos, então assim, já tá pré-adolescente, sim, né? Sim, sim. Como é que você trabalha isso com a sua filha? Porque assim, tipo, o que você passou. Mas Sim. tipo, o que ela vai passar? Sim, mas o que eu falo muito pra minha filha, nós temos belezas diferentes, eu e minha filha, nós somos belezas muito diferentes. Então eu falo assim pra ela, assim, filha, porque eu cresci numa sociedade e eu cresci num meio que eu precisava obedecer um padrão. E eu falo para minha filha, não existe padrão. Você é bonita como você é e do jeito que você é. Você não tem que se encaixar e não existe encaixe, na verdade. Não existe uma forma que você tem que caber dentro. Você é linda na sua pluralidade, da maneira que você é, com o que você gosta. Então, eu falo isso muito para minha filha. E eu tenho um exemplo muito bacana em casa, o que me valida. Porque eu tenho um tipo de beleza, meu marido tem um tipo de beleza. Então, eu falo assim, filha, olha a pluralidade que nós temos aqui dentro da nossa casa. Olha o tanto que eu e seu pai somos diferentes. E aí está a beleza, é na diferença, não é no igual. Então, eu falo isso muito para minha filha. E eu falo isso muito para as mulheres. A beleza está no diferencial, não é no igual. Então, quando você para de querer se encaixar na forma, mas você começa a amar a sua diferença, então eu falo, qual que é a minha diferença hoje? São os meus 44 anos, é a minha segurança, é a minha maturidade. Eu brinco muito, eu falo assim, não é eu sei o que olha para cima, mas é aquilo que olha para frente. Mas você acha que o seu semancol, assim, ele é ligado no 220, assim, o tempo todo? Eu vou tentar explicar a minha pergunta.
Tipo, eu tenho várias amigas lindas e exuberantes, porque querendo ou não, a gente, né? Tipo, a minha relação são com modelos. Então, assim, eu vejo muito, né? Tipo assim, as mulheres lindas e as filhas se sentem, de alguma forma, apagadas pela exuberância da mãe. Sim. A mãe querendo, né, tá junto com os coleguinhas e etc. Aí a mãe tá lá na pista de dança e a menina sentada lá atrás do baleiro da esquina, porque ela não consegue essa interação. Mas aí eu acho que cabe o papel da mãe. Por exemplo, eu tenho toda uma história, um legado, e a minha filha não é obrigada a ter a mesma história, o legado, porque nós somos pessoas diferentes. Eu não gosto dessa comparação, que ela é real, ela existe. Mas o que eu gosto de fazer com a minha filha? Eu gosto de que ela entenda do valor dela e da singularidade dela. Que ela não é a mãe, mas ela é a Luísa. Ela não é o meu espelho. Né? Ela veio de mim, mas ela é totalmente individual. Ela vai ter a história dela, ela vai ter... Então, o que eu busco muito na minha filha, assim, mostrar para ela, é o valor dela, que ela tenha a segurança dela. Talvez se eu deixasse isso da minha filha, de não trazê-la e falar assim, filha, primeiro que você não é a Lara, você é a Luísa. Eu falei assim, e olha a sua importância. Então, eu tento mostrar para ela o tempo todo, eu trago para ela a singularidade dela, os valores dela, e a pessoa que ela é, que eu demorei a descobrir isso em mim. Eu fui descobrir quem que é a Lara. Fui descobrir isso aos 40. Eu converso isso todo dia com a minha filha. Quem que é a Luísa? Você sabe quem que você é? Você sabe qual que é o seu papel? Então, quando você traz isso, eu vejo assim, a minha filha tem uma luz, um brilho, que aonde ela chega, ela é notada. Mas por quê? Ela já é uma menina segura de quem ela é. Eu fui entender sobre isso com 40 anos. Eu falei, gente, eu demorei quase uma vida para entender sobre isso. Que a beleza, ela não está presa a esse corpo. Ela não está presa a um padrão, a uma forma. Então, quando a minha filha ela vem muito diferente de mim na aparência, mas eu mostro o valor dela. E que o valor dela não está na aparência dela. Que o valor dela está na pessoa especial que ela é, na singularidade dela. E ela tem uma genialidade, ela tem uma expressividade que é dela, e ela é feliz. Lara sendo mãe, se acha. Olha que lindo. E eu falo assim, e ela se acha, porque eu tinha essa preocupação de que houvesse essa comparação e que ela se sentisse menos por não querer escolher a mesma coisa, por não ter as condições de seguir o mesmo padrão. E eu deixo ela muito livre para isso. Que eu falei assim, essa foi a minha história, a sua história é outra. Você vai escrever do jeito que você quer. E se você não tem os olhos azuis, se você não tem o cabelo loiro, você não é menos por isso. Você tem a sua beleza, você tem o seu diferencial. E o seu valor está no seu diferencial. E eu vejo a minha filha tem uma força, e a bichinha se acha, viu, gente? Ela é um catatalzinho assim, ó. E ela chegando. E esse brilho, todo mundo consegue ver. Todo mundo fala isso para mim. Fala assim, nossa, ela tem um brilho. Então, isso muito está do papel da mãe, de trazer essa... Porque ela está se formando agora. Então, o meu papel é falar para ela, você, ei, vem cá, você não é minha sombra. Não, mas assim, eu tô te falando, isso é para você pensar num futuro próximo, né? Porque, assim, tipo, essa história que eu tô te contando, assim, a menina já é adolescente. Não, mas eu falo assim, mas esse... Porque não é uma coisa que você quer. Porque Sim. Assim, o que eu vejo muito é que as meninas, elas não percebem, sabe, que tá acontecendo isso. Mas aonde que tá? A construção foi desde sempre. Então, quando muita gente fala assim para mim, você não tem medo da adolescência? Não tenho medo, porque eu construí lá atrás. Eu falo que dentro de nós existe um tanque, que é o tanque do amor. Que no amor ele tem o quê? Ele tem a validação, ele tem a segurança, ele tem o afeto. Então, o tanque dos meus filhos, sou uma mãe perfeita? Absolutamente. Não é sobre perfeição que nós estamos falando aqui. Eu erro muito. Mas eu Qual o maior erro da mãe, Lara? O maior erro, talvez eu... Proteção. Eu sou muito preocupada, mas eu estou me libertando disso, assim, de querer trazê-los, assim, o tempo todo. E, Lara, eu vejo que você, assim, depois que você, né, foi mãe, você realmente foi mãe e os trabalhos começaram a se encaixar no seu momento atual. É isso. E isso é muito bacana. E por isso, Marcela, eu acho que teve toda essa estrutura de segurança na vida dos filhos dela. Porque, Sim. por um momento... Porque, assim, e a Lara, a gente, né? Uhum. Não, agora ela está no momento mãe e ela está vivendo esse momento. Sim. E eu presenciei esse momento, assim, né? Pelas redes, né?
através dos bookers e tudo. E hoje, você me falando isso, faz todo sentido. A sua filha é o resultado do que você plantou durante todos esses a anos. sua decisão. É isso, é isso. É sobre isso. E muita gente não entende, igual eu te falei da questão da adolescência, né? Ai, filho, dá muito trabalho na adolescência. Falei, gente, eu tô ali com eles desde que eles nasceram. Eu não despertei os olhos para a adolescência. Então, eu venho enchendo esse tanque deles desde sempre. Então, começar a adolescência tem seus desafios. E você estruturou para que isso acontecesse. Exatamente. Então, essa é a diferença quando você resolve Foi ser fácil, mãe. Graça? Não, porque você abriu mão dos trabalhos. Eu lembro que você abria mão dos trabalhos para cuidar da sua família. E isso é muito digno. É sobre isso, Graça. Muita gente, assim, foi fácil essa escolha? Eu lembro, assim, quando nasceu o meu primeiro filho, eu pensei, falei, acabou a minha vida, né? Não vou trabalhar, vou fazer o quê? E eu chorei muito, porque eu não conseguia me encaixar. Eu falei assim, eu sou mãe, eu tenho uma responsabilidade, mas eu quero continuar com aquela vida que eu trabalhava, que eu viajava. E eu lembro que eu fui fazer terapia a primeira vez, nessa época, há 14 anos, quando meu primeiro filho nasceu. E eu lembro que eu achei um terapeuta sensacional. A nossa terapia durou 3 dias, 3 sessões. Ele virou e falou assim para mim. Ele me ouviu, né? Ela chorando. Eu, porque eu quero trabalhar, mas agora eu tenho neném, o que eu faço, né? Aí ele calmamente escutou tudo. Ele falou assim, eu tenho 2 coisas para te falar. Ele resolveu, ele foi ótimo. Ele me deu um tapa na cara. Ele falou assim, tenho 2 coisas para te falar. A primeira, seu filho pediu para nascer? Ele falou assim, olha, engravida aí que eu quero nascer. Foi assim ou você engravidou porque você quis, né? Como é que foi essa gravidez? Ou você engravidou porque você quis, ou você continuou a gravidez porque você... Como é que é? Provavelmente ele não pediu para nascer, correto? Aí ele falou assim, segunda coisa, fica tranquila, faz tudo o que você quiser. Pensa na sua vida, vai trabalhar, siga sua vida normal como ela sempre foi. Aí quando ele tiver 12 anos... Vou te deixar, guarda meu número, viu? Que aí você volta aqui, para aí sim eu resolver os seus problemas. Vai fazer o que você quiser. A escolha é sua. Eu até arrepio, olha aqui, eu fico arrepiada. Gente, e é muito forte, porque hoje a mulher, ela é muito cobrada. Muito. O tempo todo você tem que ser assim, a mulher maravilha. Mas eu falo assim, quando você decide ser mãe, é uma escolha, seja consciente ou não, né? Seja consciente ou não. Você engravidou sem querer, mas você tem ainda a opção de continuar uma gravidez ou interromper a gravidez. Se você falou, vou ser mãe, por qualquer motivo que seja, se você decidiu, você precisa assumir seu papel. É fácil? Não. Dá trabalho? Dá demais. Existe esse romance? Não tem romance nenhum na maternidade, gente. Nenhum na maternidade. É um desafio, assim... Diário. É uma renúncia. Mas se você decidiu, o dia que você falou assim, vou ser mãe, ponha na sua cabeça, renúncia. Se você quiser ter filhos equilibrados, nem filhos, ser humanos equilibrados, que venham contribuir no mundo, que consigam deixar um legado, que consigam ser felizes, pense nessa palavra, renúncia. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Por isso que a gente está vendo tantos problemas na sociedade hoje. Hoje, a sociedade está sem pai. Sim. Há uma falta de paternidade. Sim. E sem mães também. E sem pais e sem mães. A paternidade, quando eu falo num modo geral. Isso. E isso a gente vê... Reflete nessa sociedade de hoje. A gente vê que a sociedade, infelizmente, está doente. Sim. Mas por quê? Por algum motivo ou outro, a mulher ela precisou sair. Mas eu digo, mais do que precisar sair, eu demorei a entender o meu papel de mãe. Não foi fácil. Hoje você vê assim, ai, que lindo a Lara falando assim, né? Gente, para eu entender. Eu errei muito com os meus filhos, a ponto de hoje eu falo para eles, eu peço perdão a eles. Eu falo, olha, mamãe errou demais. Eu falo assim, meu filho mais velho tem 14. Eu falo que eu me descobri aos 40. Então eu falo que eu sou uma boa mãe que tem quanto tempo? Tem 4 anos. Né? Assim, não que eu era uma mãe ruim, não era isso. Mas eu ter essa consciência, essa plenitude... Só tem 4 anos. E onde que a gente faz essa escola? Não faz, gente. Essa escola da maternidade, ela não existe. É levando paulada na cabeça também. Errando muito. Aí você vai vendo o reflexo do seu filho. Eu falo, meu filho está dando trabalho. Não é? Eu falo assim, filho não dá trabalho. Quem dá trabalho são os pais. São os pais, porque a criança, ela nasce pura. Ela está ali
é igual uma massinha de modelar, você vai moldando. Então, se ele está dando trabalho, é porque você está falhando. Não é seu filho que está falhando, é você que falha. Então, às vezes, eu tenho algumas amigas que falam assim, ai, meu filho está dando muito trabalho. Eu falei, vai você fazer terapia. Isso, depois você vai porque conversar. eles não querem fazer terapia. Eles não precisam. Porque a mãe e o pai têm que assumir o seu papel. E quando eles assumem o seu papel, aí fica muda. Fácil, aí fica fácil. Gente, eu sei que nós estamos vão. falando de um assunto difícil também, polêmico. polêmico. Muita polêmica por aqui. Inclusive, Lara, porque eu acho que nosso tempo já está acabando. Eu falo demais, né? Acho que já acabou pela cara dos meus diretores ali, ó. Ela só riu. Eu queria te perguntar sobre o seu momento atual, sobre o seu propósito atual, né? Hoje, a Lara, depois no 40 mais. Isso, 40, adoro essa frase. Quem é a Lara nos 40 mais? Quem é você hoje e qual que é o seu propósito a partir de agora? Eu falo assim, desde os 40 anos, dos 40 a mais, eu falo assim, eu estou na melhor fase da minha vida. Por que na melhor? Por essa questão de se entender. Eu acredito também que as próximas gerações não precisam demorar esse tempo que nós demoramos para entender qual é o nosso valor e o nosso papel no mundo. Então, hoje eu estou na minha melhor fase, porque eu entendo que eu sei quem eu sou, eu sei dos meus valores, e eu entendo que você, ninguém, nem você aí que tem 20 anos, você não precisa provar nada a ninguém. Você precisa se preocupar no seu desenvolvimento pessoal, naquilo que te traga satisfação, que te traga alegria, mas principalmente, nós estamos nesse mundo para contribuir na vida do outro. Então, eu estou muito ligada a esse propósito hoje na minha vida, de contribuir. E, recentemente, eu descobri esse novo propósito. Eu tenho aí mais de 30 anos de carreira em frente às câmeras, sempre contribuindo para as marcas. E aí, um dia, uma amiga minha me abriu os olhos e falou assim, Lara, você tem uma bagagem tão grande, tão extensa, por que você não começa a ensinar isso para as pessoas? Porque se o propósito da vida de todos os seres humanos é contribuir para o crescimento, contribuir para a vida do outro, por que você não usa isso? Você não precisa inventar nada para você contribuir. Por que você não pega o que você já tem e passa a fazer parte do crescimento e do desenvolvimento das pessoas? Eu falei, você sabe que você me deu uma boa ideia? Eu falei, então eu vou pegar essa minha experiência aí de 30 anos, gravando, falando, sem timidez, com eloquência, aprendendo na porrada, né, e ensinar para as pessoas. Porque se você hoje tiver a curiosidade de colocá-la no Google, qual é a maior dor das pessoas hoje? É falar em público. E o que é um em público? É em frente a uma câmera, é numa sala de aula, é numa defesa de um TCC. Então, eu falo assim, gente, se eu sou tão boa nisso, né, que muitas pessoas apontam isso para mim, falam assim, Lara, você fala numa facilidade tão grande, né, você é tão espontânea, você tem um carisma, me ensina. E as pessoas já falavam isso para mim. Eu falei assim, por que não usar isso? Né? E hoje, nesse mundo digital, essa história de você estar por trás ali de um celular ou de uma tela de computador só bisbilhotando ou a cerca ou a margem, isso não existe mais. Porque o mercado, né, a maneira de se relacionar vem mudando. Então, meu maior propósito hoje, eu já iniciei as mentorias para ajudar essas pessoas a se posicionarem, principalmente no mercado digital, a perder essa vergonha, a falar da sua verdade, porque você tem que saber disso, você é bom em alguma coisa. E tem alguém do seu lado que precisa ouvir aquilo que você é bom, precisa saber do que você pode contribuir na vida dela também. Então, eu quero ensinar essas pessoas a terem voz, elas falarem, elas serem seguras de si, assim como hoje eu sou, porque antes eu me sentia muito a impostora, né? Que era aquilo, eu falava, né? As pessoas falavam, nossa, você é tão assim... Atriz, modelo, exatamente, Brasil, eu aparecia assim, mas eu não me sentia assim. Hoje, além de ser assim para os outros, eu sou assim, né? Eu me sinto assim, eu tomei posse disso. E eu estou assim, transbordando. Então, em breve teremos um projeto, uma mentoria. Temos essa mentoria já que acontece. Olha, é uma mentoria de 30 dias. De 30 dias que eu ensino ao posicionamento nas redes sociais e principalmente a se expressar, a falar. Seja você que tem vontade de vender um produto, um serviço, criar um infoproduto, seja você médico, professor, enfim, você precisa aprender a falar, porque eu digo assim, antigamente para você ser alguém no Brasil, você precisava ter um CPF.
aí você era alguém. Se você não tinha CPF, você não existia. Ou se você não está posicionado nas redes sociais, você não é ninguém. Então, o mercado ele veio para o digital e se você não posicionar, você será engolido se você não criar a sua comunidade. Então, eu ensino hoje as pessoas a serem os influentes da sua própria marca e do seu negócio. E da sua própria vida, né? Porque Exatamente. ela tem uma bagagem sensacional. Exatamente. E logo, logo eu vou conseguir fazer isso também em grande escala, que é através de um infoproduto para levar para mais pessoas, porque hoje está tomando muito meu tempo essas mentorias individuais, que tomam muito Vamos tempo. modernizar, né, Lara? Isso! E agora eu quero passar também 100% para o digital, mas vou continuar também com as individuais. Quem quiser saber mais, é só ir lá no meu Instagram, que é @larabrito.real. Real por quê? Mais real do que nunca, gente. Uau! É mais real do que eu tô vivendo hoje. Lara, eu queria super te agradecer, né? Porque, assim, realmente você foi uma das primeiras modelos que eu tive a oportunidade de fotografar no meu início de carreira. Que foi em 2000. Então, assim, é muito gratificante te ver tão bem, tão maravilhosa e tão bem resolvida nesse 40 mais, que eu acho que hoje a sociedade, ela precisa, sabe? Ela precisa desse conceito, ela precisa dessa essência. Sim. E hoje eu trabalho muito com a essência das pessoas também. E a sua essência está incrivelmente maravilhosa. Já quero fazer a sua essência, viu? E eu queria que você, para finalizar, eu queria que você deixasse uma palavra, Starcast, né, para os nossos ouvintes aqui. Assim, sabe, algo lá de dentro. Deixa um código aí. Olha, primeiro, eu, assim, como nós tocamos em muitos assuntos polêmicos, eu já gostaria de me desculpar de antemão se alguém se sentiu ofendido com o meu posicionamento, mas eu gosto da pluralidade. Eu usei muito essa palavra aqui. Então, a pluralidade é a gente não ter medo de ser quem nós somos, não ter medo de acreditar naquilo que é a nossa verdade. Mas o que eu quero deixar para você, aproveitando esse gancho, é que a pluralidade, ela não tem nenhum problema. Se eu me posiciono, eu não estou excluindo, eu simplesmente estou me posicionando. Então, eu falo sobre abraçar. Vamos abraçar dentro dessa pluralidade, sem exclusão. Quando eu me posiciono, eu não excluo, eu simplesmente posiciono aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivenciei, aquilo que fez sentido para mim. Mas o fato de não fazer sentido para você, não está errado, está tudo certo. Então, acho que o recado fica esse, né, que para a gente ter mais essa consciência do plural e que está tudo certo, cada um com a sua opinião. E falo também, depois dos 40 mais, o grande segredo é olhar para dentro, procurar a sua essência. Esse é o segredo da felicidade. Uau! Pega esse código, esse é poderoso. E agradecer vocês, gente. Agradecer pelo convite. Eu venho acompanhando vocês aí pelas redes sociais. Eu queria muito ser convidada para estar aqui sentada nessa cadeira, porque vocês são pessoas que têm uma estima muito grande na minha vida. Eu sou fã de vocês, sinceramente, pela história de vocês. E quando eu falo assim, recentemente eu fiz uma postagem, falei assim, quais são as 10 coisas que você mais ama? Uma delas é sobre histórias e sobre pessoas. E vocês são pessoas que possuem histórias que me inspiram, que agregam e que contribuem. Então tem tudo a ver, não é à toa que nós estamos conectados. Uau! Precisa falar mais alguma coisa? Preciso, claro que eu tenho que falar. Eu não posso sair daqui sem falar. Tipo, sou fãzaço de Lara Brito, né? Desde antes da gente se conhecer. Ela falou da história de A Vitrine Viva. Eu acho que foi a primeira vez que eu bati o olho. Eu falei, gente, quem é essa coisa, né? Porque eu não sabia se era gente, se era mulher, se era alguma coisa na minha frente. Mas assim, pra mim foi o grande máximo que eu já tinha visto até aquele momento. Eu tava começando também minha carreira ali. E de repente, né, ao longo dos anos, trabalhando junto, a gente acabou se tornando amigo. E a gente nunca perdeu o contato. E eu sou fã da história que ela construiu, do ser que ela se tornou e assim, e dessa verdade que ela faz questão, né, tipo, de bater.
E em tudo isso que foi dito aqui, eu acho que o mais importante é isso, gente. Não existe verdade absoluta. Exatamente, com certeza. Né? Então, assim, tipo, isso aqui é um bate-papo e a gente expõe, né? A gente conversa. Eu acho que o que falta no mundo hoje é o diálogo. É o diálogo, é a conversa. Então, assim, tá tudo certo. E a gente fez um exercício super bacana. Nós pensamos de maneiras diferentes e a gente nem por isso está brigando. Nós estamos aqui conversando. E é isso que é o barato, né? Então... Exatamente. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas precisam da oportunidade, né? Então, assim, tipo... Então, assim, a Lara tem essa visibilidade dela. Então, assim, eu acho que ela tem que usar, sim, essa plataforma, nessa visibilidade, para defender e, acima de tudo, né, tipo... Não é doar, né? Mas assim, tipo, dar acesso a quem gostaria, mas muitas vezes não sabe nem como. É isso. Então isso é muito importante, né, Graça? E um brinde ao final, né? Infelizmente. Foi ótimo, gente. Adorei. Obrigada. Starcast de hoje. Compartilhem, que esse vai ser poderoso. Lara Brito Real. Ponto Yes. real.